capítulo, o desenvolvimento da função sexual, ele é um capítulo muito bom, apesar de muito curto, mas é um capítulo que ele vai trazer quase que uma revisão, um apanhado geral que a gente trabalha aí em relação às fases do desenvolvimento psicossexuais, e acredito que exatamente por esse contexto, né, que ele já faz as primeiras pontes, as primeiras conexões com o capítulo anterior, que nós falamos um pouco sobre as instâncias psíquicas, sobre como que essas instâncias se estruturam, que a gente vai ter possibilidade aí de, a partir daí, trabalhar realmente elementos mais fortes, né? Assim, como é que é olhar para esses estágios do desenvolvimento da função sexual na técnica psicanalítica. O capítulo em si traz muitos elementos interessantes. Eu, particularmente, eu gostei muito, eu sempre gosto muito da leitura, mas eu acabei estruturando também, até para o nosso encontro de hoje aqui, um primeiro painel para a gente poder discutir um pouco sobre essas fases, né? Assim, entender como é que funcionam essas fases. Deixa eu só projetar isso aqui. Então, como esse capítulo fala do desenvolvimento das funções sexuais, a partir da leitura desse capítulo, o que esse capítulo nos permite, através de quase que uma revisão geral dos parágrafos, é essa conclusão de que nós estamos falando das fases do desenvolvimento sexual, ou psicossexuais, como nós costumamos chamar dentro da psicanálise, né? Dentro de toda a teoria freudiana. Quais seriam essas fases? Né? Nós teríamos aí a fase oral, que é a primeira fase, né? A gente está falando aí mais ou menos ali dos 6 meses até 1 ano e pouquinho, quase 2 anos. Depois a gente já tem aí a fase anal sádica, que seria a segunda fase, que tem esse período médio aí que vai dos 2 aos 3, 4 anos, nunca é muito engessado. Tem uma terceira fase, que é a fase fálica, que aí a gente já está falando quando a criança já está ali em 4, 5, 6 anos, né, e cada uma com um período de desenvolvimento um pouquinho diferente do outro, mas são mais ou menos nesse período aparecem essa fase fálica, né, e por fim, nós vamos falar da fase genital, que é a quarta fase, ou já a fase já da maturidade. Então, vamos entender aqui, nas entrelinhas, o que seria essa fase oral, né? Então, o primeiro elemento que eu encontrei ali, que nessa fase oral nós estamos tratando dos impulsos sádicos e do aparecimento dos dentes. Eu gosto muito dessa leitura, dessa expressão que aparece no compêndio da psicanálise, porque eu percebo que o próprio Freud, ele dá voz a essa noção que também foi defendida por Melanie Klein, né, esses impulsos sádicos, né, quando o bebê, através dessa coisa dos dentes que vão aparecendo, né, você vê que antigamente as pessoas falavam assim, quando os dentinhos começam a aparecer, a criança costuma ficar mais nervosa, e quando ela se percebe mais nervosa, ela transfere um pouco dessa irritabilidade que ela sente, um pouco daquele momento ali do desenvolvimento, do aparecimento dos dentes, para o seio da mãe. Então é comum que de vez em quando ela dá aquelas mordiscadas, né, no bico do seio da mãe. E a gente vê que tem a ver com esses impulsos sádicos, e aí, para falar do sadismo, lá na página 39, no primeiro parágrafo, está dizendo assim: o sadismo é uma mistura de pulsões e de aspirações puramente libidinais com outras puramente agressivas. Uma mistura que, a partir daí, não cessa de se manifestar. Então, observe, né? Mistura de pulsões e de aspirações puramente libidinais. Então, nós estamos falando de uma manifestação de uma pulsão e dessa busca também, né? Por essa satisfação, né? Por essas aspirações libidinais, mas com esse mix, né? A satisfação versus desejo, né? Versus agressividade, e ao mesmo tempo ele diz aí, né? Não cessa de se manifestar, porque é característica das pulsões, né? Dos nossos produtos do inconsciente, essa
o fato das pulsões não cessarem, vamos falar dessa forma, né? Assim, elas não cessam nunca, elas não freiam nunca. Sim. De qualquer forma, o que eu percebo é que aqui está muito presente aquela figura do seio bom e do seio mau, né? Proposto por Melanie Klein. Que tem um pouco a ver também com esse seio que representa quase que uma retribuição para a criança, né? Quase que uma compensação. Então, quando a mãe está presente, a mãe oferta o seio, então esse seio é bom, né? Quando eu já não quero mais esse seio, quando por algum motivo a mãe precisa se ausentar, esse seio quase que ganha a característica para o bebê de um seio mau, porque naquele momento a teoria fala é que esse ser, ele não consegue diferenciar o seio da mãe como se fosse um objeto, né? Ele percebe o seio como parte dele mesmo. Então, nesse momento da fase oral, a gente ainda está falando de uma fase muito de introjeção, em que esse ser, esse infante, essa criança, esse bebê, ele de fato, ele sente que a mãe é como se fosse uma continuidade dele. Então, quando ele começa a desenvolver essas noções de que a mãe não é parte dele, de que a mãe ela é um terceiro, ela é um outro, então também começam a aparecer aí como parte dessa dinâmica, dessas relações, essa manifestação dos impulsos sádicos, né, que tem a ver exatamente com esses pequenos mordiscos que o bebê dá, essas pequenas beliscões que o bebezinho dá ali na mãe. E é interessante que quando ele faz isso, é comum você escutar as mães falar, nossa, mas tá me machucando, né, se você continuar fazendo isso, eu não vou te dar mais de mamar. Então, também tem um processo de troca ali naquele momento, né? Até onde vai os meus limites, né? Até onde eu posso ir em relação a essa relação com o outro, a essa relação com o terceiro, de forma a satisfazer os meus desejos. Então, aqui nessa fase oral, nessa primeira fase, aparece um elemento muito interessante, né? Que eu acho que esses impulsos sádicos que a gente acaba levando para a vida, e também as pulsões parciais individuais que partem aí em busca do prazer. Então a gente realmente não está falando só do prazer da nutrição, mas também tem o prazer do contato, também tem o prazer como você falou, do cheiro, né? Desse sentir a mãe como parte do bebê. Então é interessante, é uma fase muito legal. E é uma fase que traz poucos elementos para nós, assim, inicialmente, né? Eu acho que a própria Klein é que pode contribuir muito nesse aspecto para nós, mas eu acho que o principal que a gente pode registrar é isso aqui, né? Essa noção dos impulsos sádicos e dos aparecimentos dos dentes. Vamos circular, então, aqui pela noção da fase anal sádica, então. Então, essa fase, ela tem como características o fato de que ela subordina as outras pulsões ao primado dos genitais. Então, a gente está aí, né, quase que vivendo um primeiro ensaio, né, nessa fase anal sádica. O início da aspiração pelo prazer na função sexual, também a gente vê aqui umas primeiras manifestações, porque a criança nesse ato, né, como diz são quase que recompensas que eles dão para os pais, né? Se você vai lá e conversa com a criança e fala, mas não pode fazer cocô nas calças, né? Não pode fazer xixi, tem que usar o piniquinho, tem que ir lá no banheiro. Então, se ela vai, ela entende que aquilo ali é uma recompensa que ela está te dando, né? Olha, eu consegui segurar, então olha que é a recompensa, né? Então, eu quero ser recompensado por isso. Eu quero ser visto por isso. E, por outro lado, tem crianças que usam isso quase como um instrumento punitivo para os pais, né? Já que você está chamando muito a minha atenção e eu não estou satisfeito com essa dinâmica da relação, então aqui eu vou te deixar alguma coisa que eu sei que aqui você não tem controle, que o controle é meu. Então, também tem uma coisa ali dessa dinâmica aí do prazer, da satisfação, da relação com os pais, e o quanto essa fase, ela traz esses elementos. E aí fala aí que a satisfação buscada aí na agressão, acabou saindo um a mais aqui, e na função da excreção. Então a gente observa, né, esses elementos da agressão, da excreção, como elementos compensatórios dessa fase, como elementos em que a criança começa a se perceber como um ser individual, que ela começa a perceber que ela tem controle sobre certas coisas que até então parecia que ela era 100% dependente dos pais. Então é ali em que ela começa a se reconhecer quase como sujeito, né?
Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu preciso deles, mas isso aqui é algo que só eu faço. Fase fálica é uma fase muito interessante, porque a gente está falando da fase que dá também ali ao início também, né, ao próprio primado ali do complexo de Édipo, né, também tem um pouco a ver com essa fase aí do próprio, essa fase edipiana que nós falamos. E tem algumas características interessantes aí, né, que a gente vê que realmente aí as pulsões faciais individuais, elas realmente partem em busca do prazer, fazem de fato parte dos primórdios aí de uma organização, são precursora da configuração final da vida sexual. Aparece também esse elemento que a sexualidade da primeira infância alcança aí seu apogeu, e é muito interessante nessa fase, porque é aí que a criança passa a se identificar realmente como menino, como menina, né? Que ela se dá conta das suas genitálias, que ela consegue começar a perceber a diferença, por exemplo, a menina percebe a diferença dela para o menino em relação à menina, da mãe, do pai, então eles começam a ficar mais atentos a esses detalhes. Também é a fase que depois a gente vai observar que se aproxima também aí desse declínio, né, dessa fase sexual, né, que tem um pouco aí realmente a ver com a fase edípica, uma fase muito relacionada com as fantasias, ao momento que a criança realmente ela está muito ligada aos pais, a menina, principalmente a menina vai estar ligada mais à figura paterna, ou a esse pai simbólico, e o menino à figura materna, né, porque tem muito a ver com o próprio Édipo, né, essa fase edípica que a criança vive. Também é um momento que nós observamos aí a ameaça de castração, que é mais um fenômeno interessante nessa época, né, que a criança começa a perceber, não, mas eu quero dormir com a minha mãe. E você fala, não, você não vai dormir com sua mãe, você vai dormir no seu quarto, né, quem vai dormir com a sua mãe sou eu, a cama é minha. Ela acontece, mas ela não acontece com a mesma simbologia que eu observo, por exemplo, nessa fase edípica, porque na fase edípica é o momento que a criança já está fantasiando muito essa relação com a mãe, a relação com o pai, e não é uma fantasia sexual, como a gente costuma imaginar, né? Mas é uma fantasia de que ela é a única pessoa, o único representante para essa mãe, né? Ou que ela é o único representante para esse pai. Então, quando ela começa a perceber que ela não é a única figura central na vida do pai ou da mãe, ela também se depara um pouco com esse elemento da castração, né? De se perceber que não é bem por aí, isso faz parte das fantasias que ela está criando na cabeça dela. É que a fantasia tem a ver com tudo que a criança cria na cabeça dela, né, de fato. Todas as fantasias, todas as imagens, os sonhos, os ideais. Então, a criança muitas vezes deseja que a mãe seja só para ela, por exemplo. Eu não quero dividir o amor da minha mãe com meu pai, muito menos com meus irmãos. Então, ela tem essa fantasia de que a mãe é só dela. Então, quando ela começa a perceber que a mãe não é só dela, e que aparece essa figura, por exemplo, do pai simbólico, que fala, não, pai, calma aí, né? Vai lá para o seu quarto, que você está fazendo não está certo, você está fazendo muita coisa para chamar atenção, você está, enfim. Aí começa a aparecer um pouco essa coisa da ameaça da castração, né? E esse castrar tem muito a ver não com a castração simbólica, só dessa castração de perder o falo, né? Como no caso do menino, mas também com essa figura de autoridade, né? Esse pai simbólico, essa mãe simbólica que aparece nessa relação. E aqui a gente aparece um outro elemento para nós. Entendi também uma outra coisa. Por que essa opinião, a opinião generalizada do Freud, que ele era quase um pederasta, que tudo era sexo para ele? É que, na verdade, quando ele trata de fantasias, ele não quer dizer que existe uma fantasia sexual, não quer dizer que existe uma projeção sexual, mas as pessoas levam isso para o lado mais raso, né? Que é esse. É por uma falta de conhecimento, de entendimento de Freud, exatamente. Entendi. Porque aí a gente estaria colocando a etiologia da palavra, né? Quando ele fala de libido, ele está falando de uma energia, né? Uma força pulsional, mas ele não está falando de uma libido puramente sexual, né? De satisfação sexual, do coito em si. E é a mesma coisa de falar de fantasia, né? Porque quando eu digo para a criança, não pode pôr a mão aí, né? Não pode fazer tal coisa. Se você fizer isso, você vai ficar de castigos, né? Vamos falar das ameaças, né?
todas essas aparentes ameaças que surgem, elas representam uma ameaça de castração para a criança. Então, o que ela tem? Vamos imaginar a cabeça do menino, né? Como diz o próprio Freud. Ele percebe que o pai é um ser parecido com ele tem essa identificação com o pai, mas ao mesmo tempo ele passa a perceber o pai como quase que esse rival, né? Então, tudo que ele faz e que a mãe fala assim, olha, se você fizer alguma coisa errada, eu vou chamar seu pai para você. Na hora que seu pai chegar, eu vou contar para o seu pai o que você está fazendo. Então, não é que é o pai o castrador, mas é esse pai que foi construído para a criança, esse pai simbólico que foi construído para ela, é que acaba sendo essa figura castradora. E talvez por um processo de associação e identificação, ela acaba vinculando essa figura desse pai simbólico ao pai biológico, né? Como realmente essa pessoa de autoridade, essa pessoa que vai dizer para ela o que pode, o que não pode, impor algumas sanções. E aí vem o que o Freud fala ali, né? A vivência do maior trauma de sua vida. É quando a criança percebe que parte dessas fantasias, parte desses desejos, eles não podem ser plenamente atendidos, né? É quando ela se percebe, de fato, castrada. E ser castrada é receber aquele famoso não. Não pode. Não, não. Né? Como diz o Freud, esse período aí, que culmina aí com o fim da fase edípica, vai até o período de latência, que é esse período aparentemente em que a criança ela deixa esse lugar das fantasias e passa a se dedicar realmente a outros projetos, que é estudar, né? Ela passa a se relacionar com outras pessoas, mais socialmente. Então aparecem outras figuras que também ocupam essa figura do pai simbólico, que são os professores, os educadores, né, os próprios colegas de escola, né, as crianças da rua, do bairro, do edifício. E aí, a partir daí, a gente também vê outros elementos que aparecem nessa fase, que eu acho que é legal também a gente sinalizar, né? O surgimento da rivalidade, também a decepção na rivalidade, porque a criança ela entra nessa rivalidade normalmente com o pai ou com a mãe, né? Normalmente, geralmente é com a figura do mesmo sexo, né? Não é do sexo oposto, né? A figura da rivalidade. Mas ela também vive esse momento da decepção na rivalidade, em que ela percebe que essa rivalidade não faz sentido, e que por mais que ela tente, ela não vai conseguir manter essa rivalidade, né? Que o outro é mais forte, que o outro tem mais autoridade, e que o máximo que ela pode fazer é abandonar essa rivalidade. É o momento em que ele percebe, a gente chama quase que isso que é a resolução do complexo de Édipo. O que acontece com o menino? O menino, quando ele percebe que ele não pode derrotar o pai, ele não pode seguir rivalizando com o pai, ele se identifica com o pai. Aí o pai passa a ser para ele o herói, o exemplo, né? É o momento em que ele vive um processo em que ele abandona essa rivalidade e cede a uma identificação com essa figura. Ele praticamente inverte esse lugar. Então o pai passa a ser para ele a referência. Se ele quer escolher uma profissão, ele está pensando na mesma profissão que o pai tem, né? É que no caso da criança, o processo psíquico em que ela rivaliza, ele se dá quase que naturalmente, quando ela vai percebendo que isso não é possível, que não é possível manter essa rivalidade, né? Essa energia autodestrutiva, essa pulsão de morte em relação à figura paterna, ela busca se aproximar dessa figura. Ela se torna um aliado. É o que acaba acontecendo. Tem crianças que não passam por essa resolução, por uma boa resolução dessa fase edipiana. E às vezes não só por ela, né? Mas também pela própria dinâmica da vida do casal, por exemplo, dos pais. Então, por exemplo, a criança já, vamos pensar no menino, né? O menino já vai rivalizar com o pai porque ele identifica no pai quase que esse rival a concorrer com ele em relação ao amor da figura materna. E aí, muitas vezes as mães, como estão vivendo um relacionamento, não estão muito felizes no relacionamento, acabam transferindo parte desse afeto que deveria fazer parte da relação conjugal para a criança. Né? Então, ela acaba transferindo para a criança. Então, ela acaba alimentando também esse processo e dificultando também a resolução, porque a mãe quase que alimenta na cabeça dessa criança esse lugar da rivalidade, que realmente o pai é muito difícil, que o pai não dá atenção, que o pai não dá amor, que o pai não dá carinho, né?
E aí ela traz isso através de outros elementos para a criança. E aí aparece esse elemento, ao invés de resolver essa rivalidade, né, a criança passar por uma boa resolução dessa fase edipiana, essa rivalidade acaba perdurando para a vida. Então, às vezes, é muito comum você perceber filhos que passaram por essa fase edipiana, que já chegaram na fase genital, inclusive na pré-adolescência, na adolescência, com essa característica da rivalidade, nunca cede a essa rivalidade, porque eles não conseguiram ceder essa realidade por conta de outros elementos subjacentes que estavam ali sendo alimentados por essas figuras, por esses representantes. Mas, de qualquer forma, eu sempre trabalho muito com a noção do pai simbólico, né? Posso não ter a figura do pai biológico, mas sempre vai ter alguma figura ali que representa esse pai simbólico. Às vezes um tio, um avô, um irmão mais velho, né? Você vai conseguir observar isso, Francastro, através de muitos processos, muitas análises, porque isso não aparece com tanta clareza na clínica. Principalmente que a gente está falando de fase, por exemplo, imagina essa fase fálica que a criança está ali, né, vamos falar ali entre 3, 4 anos até mais ou menos os 6 anos. Algumas perduram um pouquinho mais, vai até os 7, né? Mas nessa fase fálica, tem crianças que sequer têm lembrança dessa etapa de vida, não lembram de nada, as pessoas não lembram. Então, como falar que de fato é isso, sendo que grande parte das lembranças ou das narrativas do nosso analisando tem a ver com coisas que ele ouviu dos pais, né? Que ele ouviu das pessoas da família, não necessariamente porque ele lembra. Então, a gente também tem que tomar um certo cuidado na condução, no manejo clínico dessas informações, porque a gente realmente acredita que tem a ver com isso, né? Assim, será que ele realmente viveu isso? Será que essa lembrança é real? E, claro, ali naquele momento que a gente está num processo de análise com o nosso paciente, isso não é tão relevante para nós. A verdade é a verdade dita por ele. Mas você vai perceber que existe esse elemento, que é muito comum eles dizerem, não é que eu me lembro, o que eu sei é aquilo que minha mãe e meu pai me contou, ou que a minha mãe me contou, que é muito comum. A gente pode até, através de um processo de análise, chegar a essas conclusões. O que a gente não pode é inferir que toda pessoa que tem esse estereótipo é que ela teve um conflito parecido em alguma dessas fases do desenvolvimento psicossexuais. Então, quando a gente fala em fase de desenvolvimento psicossexuais, eu acho que o principal desse conhecimento para nós, dentro da clínica psicanalítica, é saber como que se dá cada uma dessas etapas do desenvolvimento, principalmente para o manejo clínico da clínica infantil. Se nós estamos trabalhando com crianças, com análise de crianças, eu acho que o conhecimento dessas fases nos permite entender o momento que cada uma dessas crianças estão passando e dialogar de forma a corroborar para os pais o que representa cada uma dessas fases e alguns comportamentos que as crianças manifestam. Por outro lado, esse conhecimento também nos permite perceber que, eventualmente, né, quando eu percebo, por exemplo, o caso de você deu o exemplo de um cara que cresce com essa figura da autoridade, uma relação quase que de abuso em relação às mulheres, né, de domínio e tudo. Então, esse sujeito, provavelmente, seja um sujeito que é possível que ele não tenha passado por uma boa resolução, né, dessa fase edípica, dessa fase edipiana. Então, provavelmente, a gente está falando que talvez ele tenha algum processo de fixação nessa fase, ou seja, algo que não foi totalmente resolvido. O que também a pessoa pode ter ao longo da vida, né, ter transitado por todas essas fases e por alguma situação traumática, algum evento inesperado e tudo, ela acabar voltando para uma dessas fases. O Freud acaba sinalizando isso para nós como o próprio processo de regressão. Quando a gente fala em regredir, né, essa retomada dessas fases tem muito a ver com esse momento em que, por exemplo, eu me percebo nessa relação de dependência, nessa relação de fantasia, e por aí vai, né? Tem muitos exemplos em torno disso, dá para a gente ampliar bastante a discussão aqui. A linha entre o sadomasoquismo e a perversão, ela é uma linha muito tênue. Na verdade, nós somos muito cíclicos, né, como seres humanos, né? Alguns comportamentos a gente volta nesse comportamento, às vezes a gente revive esse comportamento um pouco diferente, porque a experiência já nos moldou, mas isso é muito comum.
Muito bem, falando então da fase de latência, você fez um excelente comentário, né? A fase de latência, esse período que está aí entre, né, a fase fálica, que aí vão falar aí mais ou menos 6, 7 anos, e a gente vai mais ou menos aí até a fase da puberdade, da adolescência, quando a gente fala aí de uma retomada aí da fase realmente genital. Então, na fase genital nós temos aí que a gente observa de fato algumas cargas libidinais da primeira infância permanecem retidas aí nessa fase genital, outras são incorporadas na função sexual como ações preparatórias, auxiliares, cuja satisfação produz o assim chamado prazer preliminar, então principalmente nessa fase, e nós estamos falando quase da prática masturbatória, né, que é muito comum, né, que é quase que uma ação preparatória, uma ação auxiliar desse prazer, né, dessa obtenção desse prazer. Eu relativizaria essa informação, por conta do seguinte, o fato da gente observar esse comportamento fálico com mais evidência no menino não quer dizer que a menina não tem. Ele em alguns estudos, o Freud mostra que a menina, como ela não tem esse medo da castração, de que ela vai perder o pênis, porque ela já percebe que ela não tem o pênis, né, esse objeto fálico, né, ela se... Como é que ele usa essa seguinte expressão, né? Ela quase passa por uma resolução desse ético muito mais rápido do que o menino. E isso vem muito com aquela mensagem que a gente tem que a menina amadurece mais rápido que o menino. Tem muito a ver com isso. Porque o menino, ele continua fantasiando isso durante algum tempo, né? O pintinho, e aí o exibicionismo que aparece ali já desde essa primeira fase. Então, ele tem essa coisa, né? De andar pelado, e de mostrar, e de fazer xixi na rua. E para a menina isso é mais difícil. Então, esses elementos que aparecem com mais frequência no menino e que são mais evidentes, na menina a gente demora um pouco mais a perceber. E o processo dela é o seguinte, quando ela começa a perceber que ela rivalizou com a mãe, né, que ela acha que a mãe é culpada por ela não ter o falo, né, é quase que um processo psíquico, né, não é um processo consciente. A mãe é culpada. Nesse processo que ela está rivalizando com a mãe, ela busca se aproximar do pai. Então ela sabe que ela não pode, né, ter o falo. Não é possível ter o falo, porque ela já não nasceu com o falo. Mas, para poder suprir, então, essa busca pelo outro, né, por essa outra figura que seria o pai, ela quase que deseja ter o pai. O processo da menina, ela deseja quase que ter um filho com o pai. Então, ela fantasia isso através da boneca, através daquelas coisas de brincar de casinha, né? De sonhar com essa relação marido e mulher. É isso mesmo, é o que ela percebe, que a mãe governa através dessa figura de autoridade, que é o pai. Quando ela percebe que ela não vai ter esse afeto do pai, o que ela faz? Então, ela abandona rapidamente esse afeto e se identifica com a mãe. Então, a mãe passa a ser a sua melhor referência, a sua melhor amiga, praticamente a sua confidente, o seu exemplo. Aí ela quer se vestir como a mãe, ela quer usar o sapato alto que a mãe usa, ela quer passar a maquiagem que a mãe usa. Sabe qual filme que eu assisti, que é um filme assim meio de suspense, de terror, mas que mostra isso claramente? A Órfã. É muito bom. Você já assistiu? Quando você tiver a oportunidade, assiste. A Órfã mostra exatamente essa dinâmica, assim, claro que tem toda uma trama de suspense, terror por trás, mas mostra essa situação da menina com o pai, como que essa dinâmica acontece, com todo o aspecto da exageração como uma ficção, mas aparece esse elemento, e ali você fala assim, nossa, não é que é mesmo? Como é que existe esse processo, né, de rivalizar com a mãe, e de querer ocupar o lugar da mãe, ter esse amor, essa atenção do pai. É muito legal isso. Aí nós temos aí, então, outros anseios excluídos da organização são absolutamente reprimidos, recalcados. Então, o que a gente observa, né? Nessa fase genital, é uma fase muito em que você passa a se conhecer sexualmente, né? Dar lugar aos seus desejos. Só que, em diversos momentos, esse dar voz ou lugar aos desejos acaba não sendo possível, a gente acaba recalcando também nessa fase genital.
Por quê? Ah, porque a religião não permite, porque meus pais não falaram que não é correto, ah, porque socialmente parece não muito, não bem aceito, e aí entram todas aquelas questões que têm a ver com a escolha do objeto sexual, né, essa escolha objetal, e aí acaba vivendo esse processo meio que do recalcamento, de eu desejo ter a satisfação, mas eu não consigo ceder a essa satisfação, né? Eu desejo experimentar algumas relações, mas por imposições sociais ou culturais, religiosas, eu sou obrigado a recalcar tudo isso. Então a gente observa que eles acabam experimentando também aí uma outra aplicação no eu, né, desses desejos, dessas cargas e energias libidinais, né? É um momento que tem muito a ver também com a configuração, esses traços de caráter, e também um momento que a gente observa também que eles sofrem de sublimação com o deslocamento da meta, acabam transferindo para outras coisas, para outros objetos, né? Ou a arte, ou algo que eles queiram fazer, né, no sentido esporte radical e por aí vai, tem coisas bem interessantes nesse sentido. Eu acredito que nessa fase fálica, a criança, ela está, como a gente viu aí, ela está praticamente experimentando, né, quase esse princípio do desenvolvimento da energia sexual. Ela sequer entende o que ela está vivenciando, o que está acontecendo. Mas você observa algumas curiosidades, por exemplo, na fase fálica é muito comum o menino chegar para a menina, olhar, quer ver, né, a genitália da menina, a menina quer ver do menino, ele quer pôr a mão, quando ele vai tomar banho com a mãe, ele está curioso, ele quer pôr a mão, quando ele vai tomar banho com o pai, ele está curioso, ele quer pôr a mão. Sim. Né? Então a gente observa que ali naquele momento ele começa a observar essas diferenças e começa a simbolizar cada uma dessas diferenças, né? Mas ali a gente está falando praticamente de uma zona erógena, nós não estamos falando de uma orientação sexual ou do lugar do desejo sexual, né? Com quem eu quero me relacionar ou como eu imagino essa obtenção do desejo. Mas, de qualquer forma, eu acredito que esse estudo ele traz uma mensagem para nós que é nos permitir nos conectar com a clínica, entender a clínica infantil e entender como que se dá cada uma dessas etapas do nosso desenvolvimento. Porque quando nós damos início à própria clínica psicanalítica, né, o atendimento dos nossos analisandos, algo que aparece aí com bastante frequência é: me conta a sua infância. Né? Por que é tão importante saber dessa infância? Uhum. Né? Por que existe esse estereótipo para o analista, né, ou para o terapeuta, que realmente passar pela análise é que você me conte, que você me narre como foi a sua infância, né? O que eu pretendo evidenciar com isso, né? Uma possível dificuldade de resolução dessa fase edípica, né, edipiana que nós falamos, ou, né, eu observo que você tem essa coisa tá o tempo todo com lápis na boca, sempre tem um objeto na boca, será que tem algum tipo de fixação ali nessa fase oral? Você não passou, mas não passou por essa fase oral? Então a gente consegue começar a avaliar alguns elementos a partir daí e aí conseguir com isso ajudar também o nosso analisando a entender algumas questões que são colocadas para nós, né? A quase participar nesse processo de interpretação, que é um pouco do que a gente faz na clínica, né? Ao longo do processo, ao longo da análise, o paciente ele vai trazendo alguns elementos. Ele fala: mas olha, eu estava aqui me lembrando quando eu era criança, né? E aí, até um dos exemplos que eu trouxe para vocês aí lá atrás, né, no nosso primeiro encontro, foi desse analisando, que tem essa lembrança de quando ele ia apanhar, que ele apanhava, mas que para apanhar tinha todo aquele processo da humilhação, né? Tinha que tirar a roupa, ir para o boxe, e aí ele apanhava com um chinelo, o chinelo era azul, e hoje, coincidência ou não, a cor que ele mais gosta é azul, por que será, né? Então, quer dizer, olha como é que essa frase que a gente começou aqui no início do estudo, né, que fala aí sobre que o 39, né? não cessa de se manifestar, né? O sadismo é uma mistura de pulsões e aspirações puramente libidinais que não cessa de se manifestar. Que interessante, né? Rever isso no discurso de um analisando, na narrativa que esse analisando traz. A nota de rodapé. E falar sobre cada uma dessas fases do desenvolvimento sexual
é falar de diferentes fases de desenvolvimento da criança, mas também falar como que ela transita nessas diferentes fases no aspecto também do desenvolvimento sexual, da própria erotização. Então, aquela criança, aquele menininho que vive pegando no pênis, no pinto, que a mãe fala, não pode pôr a mão, vai dar bicho, né? Tira a mão daí, é feio. Então, essa figura de que a criança está experimentando algumas situações de se conhecer, de se descobrir, e que ela é praticamente castrada. Se você pôr a mão de novo, eu vou chamar seu pai para você. Então, a gente também observa que existe aí também quase que uma exageração, uma exacerbação nessa relação com o corpo. Eu me lembro de um relato de uma conhecida que ela, aqui em Minas, tem o Inhotim, né, que é o maior museu aberto, né, se não for da América Latina, e ela tinha uma certa aversão a uma área do Inhotim, porque lá eles trabalharam com vários nus, né, vários corpos nus, como parte da arte. E ela falava que é um absurdo, como é que os pais vão levar a criança para ver aquelas pessoas nus, peladas, tal. Quer dizer, olha como é que a nossa cabeça também constrói essa imagem da nudez como uma imagem proibida, censurada, né? A nudez como algo censurado, a nudez como algo proibido, né? Esse processo nem sempre se consuma de modo impecável. Então, ele começa dando lugar às inibições, né? As inibições do desejo, as censuras. E aí ele dá continuidade dizendo que parte dessas inibições, uma das que a gente observa é a homossexualidade, que para alguns naquela época eram tidas como perversão. Mas ele demonstra, que a análise demonstra que uma ligação objetal homossexual se fez presente em todos os casos. E na maioria deles ainda manteve-se de modo latente. A famosa história assim, por mais que muitas pessoas ainda tenham esses desejos sexuais, principalmente naquela época, e até, vamos falar, os anos 2000 ali ainda, era muito comum isso, as pessoas mesmo tendo desejo, essa atração pela pessoa do mesmo sexo, era comum as pessoas deixarem isso meio que em estado latente, meio recalcado, porque existia quase que essa construção de que isso era algo censurado, anormal, censurado, proibido. Então, aparece essa coisa da inibição. Só que, assim como a própria teoria freudiana evolui, quando você pega alguns estudos do Freud falando sobre a questão do homossexualismo, ele deixa muito claro que o que está em questão não é a escolha do amor objetal, né? Por exemplo, em alguns momentos, teve colegas da própria ordem psicanalítica que chegam a opinar pela não aceitação de um colega como membro dos encontros das quartas, né, do próprio movimento psicanalítico, com a desculpa de que essa pessoa era homossexual. O Freud fala, jamais vou deixar de admiti-lo por conta disso. Mas desde que dê à criança o lugar da descoberta, da experimentação. Por que inibir, né? Nós que vivemos, nós que somos de outras gerações, que lidamos com as inibições, que vivemos as proibições, nós sabemos o que as inibições trazem para cada um de nós. Então, por que não permitir que as gerações atuais sejam gerações muito mais livres no sentido de se conhecer, de relacionar com o próprio corpo, com o próprio biológico, a própria noção do prazer? Né? Por exemplo, masturbação durante muito tempo para várias frentes, inclusive para algumas religiões, é sinônimo de pecado. E acho que é um capítulo enriquecedor para nós, para a clínica, você vai ver o quanto isso é enriquecedor. E se tiver a oportunidade de ler e estudar mais sobre isso, estude, porque tem muita coisa interessante por trás dessas fases aí de desenvolvimento psicossexuais.